Boa noite novamente a todos. Vamos retomar aqui as nossas atividades e, nesse momento, vamos oficializar a 23ª atividade, né? Com o tema Prevenção em Cardiologia. E temos a honra de receber aqui o Dr. Rafael Herrera, de El Salvador, que vai nos contar um pouquinho da sua história e como nós fizemos anteriormente com outros convidados internacionais, inclusive ontem à noite, com alguém do Canadá, faremos em forma de entrevista. Então, antes de começar a entrevistá-lo, doutor, eu lhe dou a palavra para as suas considerações iniciais, as suas impressões, as suas expectativas, e muito obrigado, em nome do evento, pela sua disponibilidade de estar aqui, que eu sei que vida de cardiologista não é fácil, mas que bom que posso contar com o senhor. Muito bom. Boa noite a todos. É uma honra estar nessa nossa reunião. Agradeço muito o convite do professor Dr. Ricardo Pinto, meu amigo, uma pessoa finíssima e ele tem essas iniciativas todas, e obrigado por estar nesse grupo de conversa. A gente vai conversar sobre esse tema, mas eu agradeço, ok? Muito obrigado e, bom, vamos continuar. Perfeito. Bom, então nós temos aqui uma primeira indagação, né, que para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais, além de lhe dar essas boas-vindas, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de vida, né, para até chegar no Brasil. E eu sei que você é viajado, conhece aí o mundo, né? Hoje já está com a parte da sua família aí querendo morar na Alemanha, né? E verdade. Como é que foi essa sua chegada ao Brasil até chegar no atual domicílio, que é onde você mora, aí onde você está realmente residindo? Então, resumindo, eu cheguei aqui no país, eu estava com 17 anos. Eu vim basicamente para estudar medicina. Eu fiz faculdade aqui na Universidade Federal do Maranhão, na época, através de um convênio de países, né, o meu país com o Brasil. Eu vim para a Faculdade Federal, cursei o curso de medicina, e, na verdade, era para eu voltar. Na verdade, eu iria para a Espanha, que parte da minha família mora na Espanha, continuar a minha residência. Mas aí, como um grande provérbio indiano fala, né, o homem planeja e Deus ri. Por quê? Porque exatamente aconteceu uma série de coisas e eu acabei ficando no país, aqui no Brasil. Ficando aqui, eu optei por fazer minha residência, né, e fiz residência de clínica médica na Universidade Federal do Maranhão, no Hospital Escola. Depois, fiquei um tempo no Maranhão e aí migrei para São Paulo. Em São Paulo, fiz a parte também do clínica médica de novo e a parte de UTI, como médico de UTI, medicina intensiva. Fiquei como médico intensivista um tempo e depois iniciei minha carreira de cardiologista na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Na época, eu estava por lá e o professor Dr. Ricardo Pinto também estava nessa época lá, a gente se conheceu lá, tal, cursando o curso ali, o doutorado, e o meu curso de graduação e de especialidade. Terminei minha formação de cardiologia na Unifesp e aí continuei minha formação de subespecialidade na Universidade de São Paulo, no INCOR, na USP. Eu cursei a parte de cardiogeriatria, como parte clínica, e a parte de imagem também. Eu fiz a parte de cintilografia nuclear, né? Eu fiz a parte de imagem de ultrassom vascular, ultrassom cardíaca, e imagem de esforço, tissue test, com esforço, esse tipo de exames. Sendo assim, aí terminei minha formação e peguei a minha esposa na época, e eu tenho também família na Austrália, a gente foi para a Austrália, e a ideia era morar lá, mas a minha esposa não se adaptou. Nós ficamos um tempo lá, ela não quis ficar na Austrália, a gente voltou para o Brasil, e voltando para cá, foi que eu optei, já queria morar no país, optei por vir para Curitiba, né? Antes disso, ainda tentamos, eu revalidei meu diploma no Canadá, meu diploma foi revalidado na Universidade de Toronto, mas mesmo assim eu também não quis morar, aí a gente acabou ficando aqui em Curitiba. Então estamos aqui já há um tempinho, uns 10, 11 anos, onde eu faço a parte de cardiologia clínica, cardiologia de imagem, basicamente mais imagem, né? E, bom, é para mim um grande privilégio isso. Depois de um bom tempo já, mais de 20 anos na parte de UTI e cardiologia
de intensivista, eu larguei e agora fico só na parte realmente de imagem, né? A parte clínica e de imagem. Isso aí é basicamente minha historinha rápida da vida acadêmica, Nossa, etc. que legal, nem eu lembrava de tudo isso, não. Você teve uma época ali ao lado do Maranhão, também, Teresina? Também? Não. Eu fui convidado para montar um serviço, que na época eu estava na Unifesp, para montar um serviço de UTI para uma prefeitura do interior do Maranhão, a terceira cidade do Maranhão, Caxias, que fica a 60 quilômetros de Teresina. Então eu fui para lá, montei o serviço de UTI para o governo municipal, né? Graças a Deus foi tudo bem, montamos certinho, foi tudo muito bem. Sim, ficamos esse tempo lá também no interior do Maranhão, né? Em Teresina também, eu colaborei na época da parte do INCOR, a montar um serviço de cardiologia nuclear também, foi bem interessante e, bom, foi uma experiência muito boa, né? Nossa, imagina, né? Vai para um lado, vai para a Espanha, vai para a Austrália, vai para Toronto. Nossa, uma grande viajada nesse Brasil, esse mundão. Bom, então, aí depois dessa experiência toda, né, eu queria que você falasse um pouco da tua especialidade hoje, né? Já fazendo aqui um bate-bola, nós temos aqui, doutor Rafael, vários acadêmicos também que estão aprendendo, né, começando as diferenças básicas, além da sua especialidade atual, a diferença de gerontologia, geriatria, né? E você falou da cardiologia nuclear, que sempre a gente fica com esse nome na cabeça, pensando que vai explodir alguma coisa, né? Exatamente. Então, nos fale aí um pouquinho dessa sua experiência, né, atual, né? E a gerontologia e geriatria, que isso é uma coisa que as pessoas ficam ali no meio do caminho. Eu já estou com meus 61, então já tenho que ser atendido por um geriatra, né? Me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Então, assim, a parte de gerontologia e geriatria é o seguinte, a geriatria é uma especialidade médica, significa quem é geriatra é médico. A gerontologia não, é uma especialidade que tem outro aspecto. Mas, assim, basicamente, a gerontologia diz respeito à parte dos estudos fisiológicos, psicológicos e sociais do envelhecimento. Então, você trata isso do ponto de vista de envelhecimento, onde você entra com a parte, um processo de envelhecimento em suas dimensões biológicas, aí entra a parte do médico, processos psicológicos e sociais. Então, a parte da gerontologia, ela é uma polifunção, vamos dizer assim. Você tem uma equipe, onde tem o médico, onde tem a parte da psicóloga, a parte de psicoterapeuta, terapia ocupacional, etc., voltada para o idoso, entendeu? Entendendo isso em grupo, vamos dizer. Já a geriatria é uma especialidade médica que trata exatamente da promoção de saúde, da prevenção de saúde e do tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento, entendeu? Do ponto de vista de reabilitação funcional por doenças ou cuidados paliativos também. Então, assim, é muito fixo na cabeça do leigo, da pessoa comum, que geriatra significa velho, mas na verdade não. Geriatria, tecnicamente falando, você começa a envelhecer desde que você nasce, né? Entendeu? Então, assim, existe uma tendência atual os geriatras terem um papel mais precoce, vamos dizer assim, na intervenção de acompanhamento de doenças, porque o ser humano ele está ficando cada vez mais complexo o tratamento, e os geriatras seriam como um clínico geral, alguém que faz a parte geral, e consegue pegar isso a médio e longo prazo. Você imagina o paciente com 30, 60, 90, 100 anos, entendeu? Então, assim, no papel específico meu, lá na USP, no INCOR, a gente tinha um serviço bem estruturado de cardiogeriatria, significa cardiologia voltada para o idoso, entendeu? Mas entendendo isso como envelhecimento, não é uma pessoa acima de 60 anos, atualmente pela legislação é idoso, mas não é isso. Nós tínhamos pacientes mais novos, mas relacionado ao fato da doença em si, entendeu? A gente tratar essa doença no conjunto, né, da própria doença. Então, assim, geralmente tem a especialidade clínica que é geriatria e gerontologia, onde o colega médico ele faz a parte de geriatria e gerontologia, e também tem outras especialidades, como psicólogo, como eu já falei, psicoterapeuta, terapeuta ocupacional, etc.
E, graças a Deus, assim, é uma área muito boa. O que me motivou a entrar nessa área é porque, na época, a gente sabe que a população está envelhecendo, então é muito bom você ter esses estudos, entendeu? E esse acompanhamento do paciente ao longo do tempo. Para nós, cardiologistas, é bom porque você tem a maior parte dos pacientes, dos seres humanos acima de 50 anos, terão algum comprometimento cardiológico, muito menos idade também, mas geralmente acima dessa idade vai ter. Então, como o mercado de trabalho é bem interessante, porque você tem um grupo de paciente coeso, você vai longe com eles, entendeu? Então, é bem bom, né, basicamente, ok? E a cardiologia nuclear, mais uma palhazinha da nuclear. Tá. A nuclear é o seguinte, a cardiologia nuclear é mais ligada ao diagnóstico, entendeu? Por exemplo, você tem um paciente sabidamente coronariopata, significa ele tem algum problema a nível das coronárias, ele tem um infarto, ele tem algum problema nesse tipo, uma suspeita, uma confirmação disso, vem através da cardiologia nuclear. Você pega o paciente que tem esse problema, uma dor, uma sugestão de algum infarto, nesse sentido, e você leva ele para um exame onde você usa, e isso é uma coisa bem interessante para ficar bem claro, você não usa um contraste, né? Não, você usa um marcador radiológico, entendeu? Radioativo. Você usa um marcador radioativo, tanto é que para você fazer cardiologia nuclear, você tem que ter um título específico que eu tenho, e assim, você tem que ter um acompanhamento com material nuclear, então não é um exame simples. E esse exame que é feito, chama-se cintilografia, de perfusão miocárdica. Como o nome diz, perfusão significa perfundir, chegar, né? Então, você vê a função da artéria, entendeu? Nas diferentes partes do coração. Você usa um marcador radioativo, vê como o coração está funcionando, e isso sugere alguma lesão, sugere alguma área de infarto, sugere algum tipo nesse sentido, entendeu? Até um tempo atrás, estou falando 10, 20 anos, era um campo bem amplo de trabalho e de estudo. Atualmente, com o avanço da tecnologia, você já tem exame de ressonância magnética, acho que o pessoal já deve ter escutado falar das ressonâncias magnéticas, principalmente agora nessa pandemia de Covid, teve muito, né, histórias miocardites, etc., que esse é outro campo, aí é outro tipo de exame. Esse exame da cardiologia nuclear está relacionada, basicamente, a uma avaliação diagnóstica, funcional e prognóstica de pacientes com coronariopatias, com problemas relacionados a infartos, esse tipo de doença, entendeu? Então, você leva o paciente inicialmente, faz uma tomada, repouso, deitado, você marca, pega, ele vai para um estresse, que pode ser estresse com medicamento, estresse físico mesmo, né, esteira, etc. E aí marca o segundo e compara como se comporta o coração nesses dois sentidos e faz um diagnóstico ou não, ok? Certo. Só reforçando, me corrija se eu estiver errado. No caso, então, do cardiologista nuclear, ele sempre está ligado à análise de imagens também, né? Isso, você trabalha com imagem, exatamente. Perfeito. Deixa eu pegar a minha colinha aqui, que tem uma questão aqui interessante também, que é o seguinte. Quais, na sua visão, né, na sua experiência e pelas próprias recomendações da Organização Mundial da Saúde, enfim, quais as principais recomendações dadas pela prevenção em cardiologia na infância, na adolescência, no adulto e no idoso? Eu me lembro que o meu último check-up, né, depois que eu passei lá no cardiologista, está na hora até de eu voltar, né, para fazer um novo check-up, eu disse que eu preciso de algum outro médico e tudo. Eu estava já perto, eu estava 60 anos, 59 para 60. Eu disse, não, eu também sou geriatra, então eu vou ver tudo aqui. Mas beleza. Tá. Agora, essas recomendações, né? Porque assim, às vezes a gente só procura quando dói no peito ou quando está ficando mais velho, mas parece que hoje cada vez mais, e a Covid está mostrando, né? A criança Sim. precisa de cuidado, o adolescente, o adulto, o idoso e assim por diante, né? Certo. Realmente agradeço a pergunta, bem pertinente. E assim, professor doutor Ricardo, nós temos que lembrar que a prevenção, basicamente, são aquelas etapas, prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, né? O que diz respeito à prevenção primária, né, nós falamos basicamente em promoção da saúde, entendeu? Aí estou falando assim,
você tem programas específicos na infância, adolescência, adulto e idoso, claro. Mas, de uma forma geral, a prevenção primária, você vai trabalhar educação alimentar, praticar atividades físicas, é o que a gente conhece, e isso é batido em todo o congresso. Por sinal, teve o último congresso agora, o Congresso Mundial de Cardiologia, do qual o Brasil teve o privilégio de sediar aqui no Rio de Janeiro. O Mundial aconteceu aqui há 2 meses atrás. Sempre se bate na mesma tecla, entendeu? A mudança de estilo de vida significa, se você consegue que o paciente tenha um compromisso sério da vida dele, e a pandemia mostrou isso, ajudou muito o cardiologista nisso, o paciente ficou mais consciente, vamos dizer assim, de que a doença está aí, tá? Então, de uma forma geral, essa prevenção, sendo primária, ou mesmo quando tem estabelecido uma doença, e aí seria secundária, entendeu? Ou terciária para ser diagnóstica, né? Ou quaternária, quando deixou alguma lesão. Então, assim, na infância, basicamente, onde entra o papel do cardiologista seria o cardiologista pediatra, entendeu? É um binômio entre o pediatra, propriamente dito, e a cardiologia, né? O que tem que ser levado em conta, caros colegas, é o seguinte: toda a parte de prevenção requer um compromisso mútuo. Significa, o paciente tem que entender que ele tem que se cuidar, e o médico tem a responsabilidade de cuidar da melhor maneira. Mas, para isso, você tem que ter um feedback, um retorno. Não adianta, por exemplo, você ter um problema, vamos supor, você tem um colesterol, vamos supor, alterado. E, atualmente, se bate muito nisso. Você sabe muito bem que a atividade física, no sentido de se mexer, de fazer atividade, a Sociedade de Cardiologia recomenda pelo menos 30 a 45 minutos de atividade aeróbica por dia. Entendeu? Se você tem essa atividade e você consegue que o paciente tenha isso, junto com um controle alimentar, com um nutricionista do lado, com tudo certinho, e se tiver algum fator de hipertensão, diabetes, que seja se cuidando bem, se ele tem esse compromisso, a coisa fica mais interessante mesmo. A nível de idade, como eu falei, a gente sabe que cada etapa, um infante, um adolescente, um adulto, um idoso, vai ter as características próprias. Então, na parte da adolescência e infância, tem a parte do pediatra, né, e tem a parte já do clínico geral, né, que faz um binômio, e tem a parte do adulto, propriamente dito. E nisso eu queria reforçar o seguinte, uma coisa que eu sempre falo, e sempre se fala em congresso também. O mais importante não é fazer exames, tá? Você não trata um exame. O exame é um exame, você trata o paciente, entendeu? Então, sempre tem que ter a relação médico-paciente sendo o cerne do relacionamento médico-paciente. Você tem que confiar no seu médico e o seu médico tem que confiar em você, entendeu? Então, basicamente, a nível de prevenção, existem várias medidas que a gente ainda vai falar, mas, assim, eu acho que se você tem esse compromisso, e isso que ultimamente, nos últimos congressos, nos últimos anos, tem se batido muito, e com a pandemia ficou mais evidente, o paciente tem que ter o compromisso, né? E o médico também, claro, óbvio. Mas, assim, se o paciente não faz o que tem que ser feito, fica difícil, entendeu? Graças a Deus, a pandemia mostrou que o ser humano, ele é frágil. Você está bem aqui, quantas histórias a gente não escutou, e daqui a 2, 3 semanas o cara morreu. Então, assim, isso te faz pensar. Isso a gente refletiu muito nos consultórios, a gente tem pego muito mais paciente, e paciente que está mais consciente, realmente, tá? Bom, é isso, né? Ok. Só lembrando a plateia aqui que as perguntas a gente vai abrir para vocês, deixar acabar o roteiro da entrevista, aí já a gente abre um pouquinho mais, que pode ser até que seja contemplada já uma resposta nas perguntas, né? E aí eu vou, talvez, insistir com essa pergunta agora, já que a gente falou das recomendações na infância, na adolescência, adulto e idoso, né? Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre o que recomenda, né? O que você recomenda, já que nós estamos aqui com muitos acadêmicos de educação física, professores de educação física, treinadores que precisam, né, ter cuidados, né, consigo, mas com os seus pacientes e clientes. O que você recomenda em termos de prevenção de doenças, né, e atividades e exercício físico como promoção de saúde, independente de idade, né? O que seria interessante, né, recomendar em termos de prevenção de doenças. Você já deu aí uma dica da Organização Mundial de Saúde, de 30 a 40 minutos por dia,
em relação à promoção da saúde. E esse cuidado, né, de ir ao consultório cardiológico, normalmente não se procura o cardiologista, né? Se vai no clínico geral, e quando é plano de saúde, então o cara não quer atender, vai no clínico geral, depois vai filtrando. Então, assim, temos que brigar. Vamos lá, tem que ser uma vez por ano, 2, dependendo da idade. O que você recomenda para nós aí? Certo. Boa pergunta. Assim, só lembrando aquilo que a gente até conversou com o Ricardo. O que diz a prevenção é uma prevenção de doença. E o que diz a promoção é uma promoção da saúde, entendeu? Então, assim, quando você fala em prevenção, é um conjunto de medidas que você vai tomar junto com o seu paciente, né, para evitar um evento, entendeu? E, claro, isso você faz desde a infância, por exemplo, uma criança que se entope de refrigerante, se entope de salgadinho, se entope de comida gordurosa e tal, com certeza vai ter algum problema. Tá? Hoje mesmo atendi um paciente de 17 anos, entendeu? 1,75 m com 105 quilos, hipertenso, entendeu? Então, assim... E prevenir que piore também, né? Porque às vezes já está instalada a doença, né? Então tem que segurar. Porque, por exemplo, esse paciente já teve conosco ano passado, ele estava com 16 na época, já estava hipertenso, ele conseguiu emagreceu quase 15, um pouquinho mais de peso, e a pressão voltou ao normal, sem medicamento, entendeu? Mas, sendo adolescente, o cara voltou a comer, né? Voltou a se entupir de porcaria e tal, e aí, pronto, agora está novamente com um peso alto, acima dos 100 quilos, e com pressão novamente alterada, entendeu? Então, aí está um pequeno exemplo de como as coisas funcionam. Então, você tem, como um profissional da saúde e como responsável pelo seu paciente, pelo seu cliente, basicamente são 3 tripés, como eu sempre digo. Primeiro, você tem que ter o cuidado com a alimentação, né? Com a alimentação, tem que ter aquela orientação dietética certa, e aí você pode entrar dentro da equipe um nutricionista, entendeu? O próprio nutrólogo, que é um médico nutrólogo, mas basicamente você sabe que atualmente com essas comidas industrializadas, né, é um grande problema para nós médicos, porque os mais jovens tendem sempre a comer mal, né? Então, assim, você tem que orientar a parte da dieta, né? Existe sim uma orientação dietética específica, né? E outra, uma coisa muito importante que no nosso grupo sempre a gente discute com a nutricionista na clínica, não adianta você pegar o paciente, seu João, né? Puxar o nome dele no computador, passar um programinha de computador, passar um clique, imprimir, seu João, você vai fazer isso. Porque o seu João não vai fazer, entendeu? Então, assim, você tem que ter uma dieta para o seu João. Significa, você tem que conhecer o seu paciente, você tem que saber as peculiaridades daquele paciente, sabe? Tem que tentar chegar perto de que ele gosta de comer, qual é a vida que ele tem, qual é o nível socioeconômico, que ele... Não adianta você passar uma bolacha importada da Noruega, entendeu? Que ele não vai comer, entendeu? Não adianta dizer, ele pode até comer uma vez, mas não dá continuidade, entendeu? Então, esses lances, esses detalhes têm que ser sempre bem colocados, porque você tem a intenção de fazer, mas tem que saber fazer, entendeu? Então, assim, quando você fala em orientação nutricional, você tem que adaptar isso ao seu João, ao seu Manuel, entendeu? Ao seu Antônio, entende? Porque existe uma flexibilidade. Por exemplo, se você tem um paciente de 90 anos, que chegou a 90 anos muito bem, mas que ele está tendo uma glicemia que está beirando lá os 110, você vai, não, seu Antônio, você tem que parar de comer isso. Mas, meu amigo, ele tem 90 anos com uma glicemia limítrofe, entendeu? Você vai fazer isso? Não, você vai orientar, vai melhor. Tem que ter um pouco de senso nisso. Você vai, entendeu? Às vezes o cara te escuta e pronto, não volta para teu consultor, não volta. Você tem que adaptar isso. Outra coisa, o segundo grande pilar, que é reconhecido sempre e cada vez está mais presente, que é a atividade física. Você tem que se mexer. E nessa história toda, nós entramos dentro de 2 grandes conceitos que o professor Ricardo também orientou. O que seria uma atividade física e um exercício físico, entendeu? A atividade física é aquilo que você está paradão e se levanta e caminha. Você levanta, vai pegar um copo d'água, você levanta, vai dirigir, vai... Isso é uma atividade física. Agora, o exercício físico é uma atividade programada, tá? Uma caminhada, natação, pedalada, sabe? Então, você tem que saber essa diferenciação. Imagino que todo mundo trabalha com isso ali, está bem claro para vocês, como para mim.
Mas, assim, tem que ter isso. O cara tem que se mexer, tá? Mas que às vezes não está para o cliente, né? A gente precisa falar isso para ele, né? Porque ele, Exatamente. eu faço isso, eu faço aquilo, mas não é o que não é o suficiente, né? Exatamente. E vou te dar outro grande exemplo. Por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Significa que, por algum motivo, o coração ele tem um número de força, tem 60%. E, por algum motivo, o cara abaixa isso pela metade, 30%, 25%. E você pergunta para ele, aí, seu Antônio, você tá, estou bem, tô fazendo minhas coisas e tal, mas você começa a puxar um pouco melhor, você fala, mas é isso, já você antigamente, né, caminhava até com seu cachorro na quadra toda e tal, não, agora eu estou indo menos, mas estou indo. Então, ele, sem perceber, o ser humano vai se adaptando ao quadro, entendeu? E ele vai dentro da cabeça dele, achando que está tudo bem, está igual, mas na verdade não está. E aí que está a sensibilidade de quem tira, entendeu? A história e os acadêmicos aí de educação física e área de saúde, é a principal coisa dentro de uma conversa, é a anamnese. Você tem que saber tirar o detalhe do paciente, entendeu? Você tem que direcionar aquilo que interessa. Senão vai virar uma conversa, e não é uma conversa, é uma relação médico-paciente, profissional de saúde-paciente, entendeu? Então você tem que saber o que perguntar e de onde puxar. Esse pacientinho com fração de 30%, entendeu? Para ele não ir mais, por exemplo, dar a volta no quarteirão todo, isso 30, 20 passos, está normal. Mas porque ele se adaptou, mas você tem que saber que isso não é o normal, entendeu? E aí sim, vem a diferença do tratamento, entendeu? Isso que é muito, muito importante, sim, né? Outra coisa dentro dos pilares, como a gente já falou, a nutrição, da atividade física, é exatamente a avaliação clínica, né? E dentro disso entra um grande conceito que também está se tentando colocar atualmente, com a história dos médicos de serviço comunitário, né? Você tem esses médicos que seriam um clínico geral, que era antigamente, né, tinha muito essa história do clínico, você referenciava um clínico, você não ia para o cardiologista, para o pneumologista, para o endocrinologista, um monte de istas, e fica rodando 3, 4 meses, não, você ia para o clínico geral, que era teu médico, ele te examinava, avaliava e recomendava resolver os maiores, a maioria dos problemas, e se precisasse de alguma coisa, encaminhava para a especialidade, subespecialidade. Então, assim, as avaliações clínicas são importantíssimas, porque tudo pode estar bem para você, mas pode não estar, porque você não tem a noção exata, o seu médico tem, entendeu? Então, assim, qual é a recomendação atualmente pela Sociedade de Cardiologia? Entendeu? Primeiro, uma avaliação clínica geral. E o melhor, nesse caso, não é o cardiologista, não é o pneumologista, não. É um clínico geral. Alguém da área geral, entendeu? Um médico de família, um clínico geral, que pega a coisa toda como ampla e aí ele direciona para isso, para aquilo. E aí entra também a história do geriatra, entendeu? É interessante ter um geriatra. Eu tenho um geriatra, entendeu? Então, assim, o geriatra, ele faz a jogada grande, entendeu? E ele vai refinando aquilo mais fino, né? Se precisar de alguma coisa. E a gente vai precisar, não tem como. A nossa máquina vai se desgastando e, eventualmente, precisa. Então, a outra recomendação é a dieta, a parte de atividade, exercícios físicos, e a parte também da prevenção através da avaliação clínica com um clínico ou um clínico geral ou um geriatra. Porque eles sim vão ver certinho tudo que tem que ser visto, vai pedir os exames que tem que ser feitos, etc. E sem esquecer o seguinte, falando para todos aqui, não se esqueça, novamente repito, você não trata um exame, você trata o paciente. Então, aquilo que tem que ser pedido não é uma coisa que vai ser igual para o João, para o Antônio, para a Maria, não. Existem diferenças, existem sexos, existem idades, existem peculiaridades, cor, raça, existe uma série de coisas que fazem ao médico solicitar esse ou aquele exame e depois, quando o paciente volta, você faz aquele apanhado, aquilo que você queria, o raciocínio clínico e vai. Então, assim, o importante não é você fazer exames, o importante é você ser visto pelo médico. Se você tem uma doença prévia, entendeu? É sempre interessante ser mais precoce. E ele vai determinar, por exemplo, volte daqui a 90 dias, volte daqui a 6 meses. Mas se você for um cara que só uma avaliação geral, está bem, mas não tem histórico familiar, nada, uma vez por ano é interessante sim uma avaliação. Agora, se você tem algum fator de risco, seu pai teve um infarto, não sei o que, aí a coisa é um pouco diferente. E seu médico vai lhe orientar. Geralmente a gente pede uns 90 dias, 3 meses, 6 meses, entendeu? Para reavaliação. Não é que você vai ter que fazer tudo novamente, mas sim para ser reavaliado, entendeu? Dentro disso, existem 3 letrinhas
que atualmente os congressos e os médicos e as sociedades estão sempre batendo muito forte, que é MEV, mudanças de estilo de vida. O paciente tem que entender que se ele fuma, né, ele vai ter as consequências do fumo. O paciente tem que entender que se ele gosta de comer gorduras e tal, e engordar, ele vai ter as consequências óbvias disso. O paciente tem que entender que se ele é paradão, sedentário, não se mexe para nada, ele vai ter as consequências disso, entendeu? Então, é aí que entra a relação do médico-paciente, e por isso que se preconiza sempre ter um generalista na história, um médico clínico geral, um geriatra, entendeu? Porque ele tem bem essa noção específica do que fazer no geral, entendeu? Então, seria basicamente a parte de alimentação, a parte de atividade física, a parte de avaliação clínica, e dentro de todo esse conjunto, ver, né, com o seu médico, ter aquela interação médico-paciente. E isso é importantíssimo, porque você tem que gostar do seu médico, você tem que confiar no seu médico. E uma coisa que o leigo, as pessoas não gostam de falar, mas é verdade, você tem, eventualmente, que pedir uma segunda opinião. Isso não tem que ofender ninguém. Um bom médico, um médico consciente, ele está aberto a opiniões, entendeu? Então, assim, sempre, se eventualmente precisa, tome uma segunda opinião, uma terceira, etc. Entendi. Muito bem, muito bem. Muito bem esclarecido. Nós estamos chegando no final das perguntas. Eu acho que essa pergunta que eu vou fazer tem a ver com o que o Augusto queria perguntar, mas, de qualquer maneira, depois ele pode também acrescentar. Na sua opinião, o que mais acentuou, em termos de cuidados, né, de mudança na cardiologia pós-Covid-19? E eu acrescentaria aí uma reflexão para você fazer em relação à saúde mental, né? Porque parece que a saúde mental mexe com tudo, né? Vai piorando tudo. O coração, quando não vai bem, ele já dá um sinal diferente. Então, o que mudou realmente, já que teve sequelas, e talvez algumas a gente ainda nem saiba, né? Estão se avaliando, em relação ao Covid, com o cuidado da cardiologia, né? Já que teve um congresso recente, provavelmente foi tratado disso. Sim, teve várias conferências a respeito. Então, assim, o Covid, na verdade, um vírus, né, uma virose, é considerado uma pandemia, e com isso você tem efeitos a nível mundial. O que, na verdade, aconteceu no Covid foi um fato bem interessante. Acho que já comentei antes sobre isso. O ser humano tomou consciência de que as coisas podem acontecer de uma hora para outra. Isso mexe, como você mesmo comentou, com a história da saúde mental. E começaram a ter realmente eventos de medo, fobias, pânicos, etc. Então, assim, para nós cardiologistas, ele caiu muito na parte, foram basicamente 3 grandes áreas afetadas: a cardiologia, né, a parte da pneumologia e a parte da infectologia, né? Então, assim, basicamente, para nós cardiologistas, isso é um fato, teve, sim, complicações, porque nós já temos complicações dependentes das viroses. Por exemplo, um grande exemplo, eu tenho um paciente meu, antes da pandemia 2020, em 2018, o paciente saudável, ele fazia acompanhamento comigo, uma rotina, faz parte do grupo de amigos, é meu amigo, e ele foi para o Japão, né, em 2018. Aí, no Japão, ele teve uma infecção pelo vírus influenza, né, que a gente faz todo ano, vacinação, né, é obrigado, com parte da saúde, a população também faz. E lá no Japão ele teve uma contaminação pelo vírus influenza. E lá ele pegou o vírus, né, voltou. Quando foi um mês depois, me procurou: Rafael, eu estou me sentindo cansado demais, qualquer coisa que eu faço e tal. Falei: vem para cá, vamos saber. Quando eu fui examinar e fiz a avaliação da ecocardiograma e tal, ele simplesmente estava com uma miocardite, né? Ele tinha, o vírus atacou o músculo cardíaco, né, e fez uma queda de função, que o normal, como eu já comentei, vai acima de 60%, o dele estava abaixo de 30%. Entende? Então, assim, o cara estava se afogando, entendeu? Por uma miocardite, uma virose, entendeu? Então, para você ver que esses casos não são novidade, a gente tem isso sim, entendeu? Com o advento da Covid,
aí sim, você viu isso em maior número, entendeu? Nós passamos a atender pacientes com complicações, e isso não é mito, é verdadeiro. Você tem adolescentes, tem crianças, tem adultos. Só que, claro, dentro de uma percentagem, se for do valor total, é menos, mas existe isso, entendeu? Mas, definitivamente, o que a Covid trouxe para nós, como população, é que a população começou a ter um incremento nas medidas de prevenção, entendeu, da saúde, né? E outra, a população passou a ter uma conscientização que a doença está aí, entendeu? A doença não é mito, ela pode realmente, você pode ter algum problema e você pode morrer por isso. E aí vem aquela história também, acho que dentro das palestras que o professor, o doutor Ricardo tá propiciando, teve também conversas com psiquiatra, deve ter tido algum psiquiatra que desenvolveu o tema, entendeu? E isso também foi muito verdadeiro, entendeu? Tanto é que a correlação da psiquiatria com a cardiologia é muito grande. Nós temos sempre pacientes da psiquiatria sendo atendidos, como tem pacientes meus que vão para a psiquiatria para serem atendidos, entendeu? Então, a Covid trouxe exatamente isso, um incremento de medidas de prevenção, a pessoa se cuida mais, no sentido de, sabe que a doença existe, sabe que tem que ter pelo menos um padrão de prevenção, no sentido de, eu vou no médico, vou fazer uma avaliação, tal, e também a conscientização da doença em si, entendeu? Ninguém é imortal. Então, parece que esse aspecto foi bem interessante, entendeu? Nós vimos isso nos consultórios, nos exames, etc., entendeu? Tanto que, por exemplo, eu faço a parte de ecocardiograma, que é ultrassom cardíaca. A Sociedade de Imagem Cardiovascular brasileira lançou um protocolo de atendimento pós-Covid, entendeu? Então, quando o paciente vinha pós-Covid, tem um protocolo que a gente usa, exatamente procurando fatores ou indício de algum problema. Então, assim, para nós cardiologistas foi bem interessante, porque teve uma orientação nesse sentido da doença em si, mas acho que para a população foi bem melhor, porque eles reconheceram essas medidas de prevenção como necessárias e reconheceram também que a doença está aí. Quando eu falo doença, não é exatamente Covid, mas doença de uma forma geral, entendeu? E valorizaram mais o atendimento precoce, o atendimento de prevenção, procurar o médico, etc. Entendeu? Mas é isso, né? Tem sido comum, aumentou o número de casos, digamos, de situações cardiológicas que impossibilite o indivíduo a fazer o exercício, ou seja, quero refazer a pergunta. Como o exercício é um remédio bem-vindo, né? Não medicamentoso, o exercício físico, mas algumas inflamações, algumas doenças possivelmente podem não ter recomendado a prática de atividade de exercício. Isso aumentou no dia a dia da cardiologia? Você tem percebido isso? Ou seja, primeiro tratar isso para depois ir para o exercício? Então, só um segundo. Desculpa. Então, sim, o exercício, entendeu? Ele é um pilar, né? Um pilar do tratamento, entendeu? Da prevenção, etc. Só que existe uma área da cardiologia chamada reabilitação, né? Cardiológica. Na clínica que eu trabalho, nós temos esse aspecto também. Temos um colega que faz a parte de reabilitação, entendeu? E se o exercício, ele sempre tem que estar presente, só que o critério de aplicabilidade dele, que tem que ser adequado a cada paciente. Com o advento da Covid, você teve, sim, eu dei, por exemplo, o exemplo desse paciente meu, que em 2018 foi para o Japão, e pegou uma miocardite, uma virose. Como também o Covid é uma virose, ele faz um quadro também de miocardite, onde você tem uma inflamação do músculo, levando a uma queda da força, por isso é assim, a força do próprio músculo cardíaco, e com isso limita a atividade física. A mesma coisa que acontece quando o paciente infarta, entendeu? Você tem que ter um critério de aplicabilidade do exercício, entendeu? Mas, em soma, a atividade física sempre é recomendada, mas ela não é recomendada igual para todos, entendeu? Existem os critérios para essa aplicabilidade, entendeu? Sim, a atividade física tem que ter, mas supervisionada, e se você não fizer certo, e acho que isso interessa muito para os alunos de educação física, essa parte toda, fisioterapeutas, etc.,
você que tem que ter toda uma programação certinha para aquele paciente, saber qual é o quadro dele, não é ele chegando, eu quero fazer atividade assim, mas vamos ver como que você está, etc, etc, né? Entendi. E sim, na pandemia de Covid teve um incremento, entendeu? Na prática, assim, como eu falei, nós víamos casos, entendeu, isolados, como esse paciente meu que teve no Japão em 2018, não é a rotina, é um caso diferente, entendeu? E agora eles têm incrementado mais, né? Tem aparecido mais casos, entendeu? Principalmente mais pacientes jovens, a gente viu isso em pacientes jovens, entendeu? Assim, abaixo dos 30 anos, abaixo dos 40 anos, e com recuperação boa, entendeu? Recuperação boa, tá? Questão de 6 meses, um ano, uma recuperação bem, bem tranquila, né? Perfeito. Deixa eu olhar aqui na minha colinha. Tá acabando, doutor? Aqui já foi. Antes de eu fazer esta última pergunta aqui, eu vou ver aqui com o grupo que gostaria de perguntar, se ainda tem alguém que gostaria, se já foi respondido. Tem alguns comentários aqui sobre a questão familiar, tem alguns elogios aqui também, mas o Augusto tinha me perguntado que queria fazer uma pergunta sobre o pós-Covid. Augusto, Tá. pode fazer? Pode. Oi, Pode tá falar. ouvindo? Entrou. Tô Estamos? ouvindo. Boa Tô, ok. noite. Boa noite. É que muito interessante todas suas colocações, né? Tá de parabéns. E uma coisa que estava me afetando, hoje eu testei positivo para o Covid, né? E os sintomas que eu estava sentindo desde domingo, uma delas, a minha pressão, ela elevou para 15/8, né? Então, ela era sempre de 12/7 e, às vezes, 13/7. Sempre foi assim a minha pressão. E de uma Tá. hora para outra aconteceu dessa forma. Isso é normal? Isso requer algum cuidado para o pós-Covid? Como é que Certo. é? Desculpa te perguntar se é aberto, mas tu tens alguma doença prévia? Faz tratamento de alguma coisa? Não, até então, nenhum Diabético? Nada. tipo de problema. Graças a Deus, nenhum tipo de problema. Só minha mãe que era hipertensa, né? Você não Tá. toma nenhum remédio Não, regularmente? ele não toma, Não, né? não. Então, eu ia te falar, Vida esse tema, normal. por coincidência, esse tema foi visto no Congresso Mundial, tá? Assim, o grande lance do Covid, que o vírus, ele provoca um grande fator inflamatório, entendeu? Por isso que existem aquelas medidas de laboratório, que são medidas e tal, porque, na verdade, o que o vírus faz? Ele desencadeia uma cascata de inflamatória elevadíssima. Por isso que pacientes prévios diabéticos, prévios com algum problema, piora muito mais fácil que quem não tem, entendeu? Se você pensa a nível de pressão, como funciona a coisa? Quando a gente tem mais ou menos umas 4 semanas de feto na barriga da mãe, a parte cardiovascular ele é um tubinho, o coração é um tubinho. Ele se vira nele mesmo e forma as câmaras cardíacas, que geralmente são 4 e tal, e aí vai bater. Porque bate é uma questão filosófica, Deus, tal, mas ele bate, entendeu? E daí só vai parar quando a gente morre. Quando ele bate, ele cria uma pressão, significa uma força para que aquele sangue saia e circule e volte, entendeu? Que é a função do coração, é uma bomba. E isso tem um valor. Se você prestar atenção, são 2 valores, 120 por 70, vamos supor. Primeiro valor, segundo valor, entendeu? E isso é um padrão que, pela Organização Mundial da Saúde, existem limites para isso. Passando de certos limites, ele é considerado alta, meia alta, etc. Com o advento do Covid, você tem que imaginar que aquilo que eu falei, um processo inflamatório, ele vai criar um processo inflamatório na artéria, né? Na artéria, principalmente, e você vai ter uma facilidade, entendeu? Desses valores se elevarem. Então, você viu, sim, que realmente você tem uma tendência a pacientes que não tinham nenhum problema nesse sentido, ou elevam pressão em determinado momento, né? Ou ficam hipertensos, entendeu? A possibilidade que os estudos estão mostrando é que esses pacientes têm o que a gente chama de gatilho hipertensivo. Significa, eles têm algum fator deles,
ou fator familiar, ou fator, alguma coisa que com o advento da Covid e com o processo inflamatório, a cascata inflamatória se abrindo, facilita para que isso se altere, entendeu? Então, não é que seja normal, mas pode acontecer, sim, da pressão do paciente se elevar ou se elevar. E aí você pergunta, sim, mas vai ficar? Então, aí que está. Os estudos mostram que uma percentagem dos pacientes, eles evoluem para uma normalidade, voltar àquele valor deles, ou então pacientes que tinham pressão muito baixa, principalmente 9/6, por exemplo, fica com pressões mais elevadas, 12/8, ou então pacientes que tinham que nem a tua, 12/7, e eles sobem para 15/8, entendeu? Se você for pegar o conceito puro, sim, você teve uma elevação de pressão, entendeu? Agora, como isso vai evoluir, é que os estudos mostram que sim, a maioria dos pacientes, mais de 3/4 deles, eles voltam a um fator normal. Mas quem tem um gatilho mais sensível, significa aqueles que têm uma facilidade para ter mais pressão alta, até porque pressão alta, na verdade, você 95% dos casos, você não sabe por que tem pressão alta, é multifatorial, né? Então, imagino que no caso do nosso amigo, entendeu? Ele deve ter feito os acompanhamentos prévios, as avaliações antes, e não tinha nada renal, não tinha nada hormonal, etc, etc. Então, assim, sim, isso pode acontecer pelo desencadeamento da cascata inflamatória, que no caso da COVID, ela fica hiper, né? E com isso você desencadeia um fator que pode elevar a tua pressão. Mas que, teoricamente, você não tem nada assim importante, ela deve voltar, entendeu? A um valor dito normal para você, né? E normal, assim, dos valores esperados, ok? Augusto, tudo bem? Quer mais alguma complemento? Não, Consulta é de graça ainda. tudo bem, foi sanada a minha dúvida. Muito obrigado. Augusto está lá no Amapá, viu, doutor? Legal. Tem uma outra pergunta aqui que não tem a ver direto com a gerontologia, né? No caso da cardiologia, nessa fase, mas em relação à gestante, né? Que nós temos, inclusive, aqui no grupo, uma colaboradora gestante, que tem um cuidado especial e com o Covid, o que você pode aí refletir para nós aqui, até como profissional que, de repente, é o nosso aluno que agora está gestante, está aí, tem que fazer exercício. O que você pode refletir para nós aí? Mas não entendi, a gestante, ela quer saber exatamente o quê? Os cuidados com o feto, algum cuidado com... adicional do que já se tem com a gestante, baseado na questão Covid. Ah, tá. Então... Oi, está aí. Eu sou a gestante em questão. Eu tive 2 vezes o Covid, na verdade. A minha pressão antes da gravidez, ela sempre foi normal para baixo. Sempre foi entre 10 e 11, nunca foi acima disso. Porém, com os exames e tudo mais, a médica está fazendo aquele rastreamento para verificar se não corre nenhum risco. Inclusive, passou um remédio que é para... É aquele AS, né? Mas é um outro, mas é a mesma função. Então, assim, quais os riscos e, digamos assim, o que eu posso fazer realmente para prevenir de não acontecer ter um pico de pressão durante a gravidez ou coisa do tipo? Eu acrescentaria, nós temos uma caminhada no sábado de 1 hora. Não é competição, é um projeto que eu estou lançando, caminhar como puder, né? E se, nesse caso, baseado no que ela relata, se ela pode participar dessa caminhada passeando, andando devagarinho ou não. Certo. Então, assim, da parte da cardiologia, nós temos pacientes gestantes, né, que tem aquela troca da obstetra e ginecostetra com o cardiologista. Porque uma grande... o que se observa na gravidez, se tua médica deve ter te comentado, é uma grande chuva hormonal, entendeu? Você tem desencadeia uma série de fatores hormonais, entendeu? E além disso, você tem que lembrar que você está carregando uma segunda estrutura anatômica, que no caso é o feto, você tem toda uma estrutura montada a mais, entendeu? Então, o teu coração está trabalhando pelo teu e está trabalhando pelo do feto, entendeu? O feto, ele se alimenta, ele se nutre através do teu sangue, entendeu? Então, assim, você tem um trabalho extra, vamos dizer assim, que o teu corpo tem que dar conta, né?
E eventualmente isso acontece, umas alterações de pressão, justamente por isso. Só que a obstetra, ela sempre fica de olho, porque existe uma diretriz, vamos dizer, uma diretriz, uma orientação específica para gestantes em acompanhamento de pressão, entendeu? Lógico, sua pressão ela vai se alterar geralmente para mais, entendeu? Você tem uma tendência a ter uma pressão maior, agora para isso existem limites, né? E também tem o período da gestação. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, cada período é visto diferente pelo obstetra e pela cardiologia, entendeu? Então, assim, dependendo do nível que você esteja, a tua obstetra vai te orientar para os cuidados específicos. O que fazer a nível de prevenção de Covid são as medidas gerais que todo mundo já sabe, entendeu? Prevenção, etc. Agora, se você estiver com Covid, você está com o vírus, o teu feto está com o vírus, entendeu? Então, assim, está circulando o vírus. E a tendência dessa pressão sempre vai ser assim um pouco mais alta, assim. Agora, aí vem aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Você tem que ter uma relação médico-paciente boa, entendeu? Você não pode ter dúvidas com seu médico. Você tem que falar a dúvida, entendeu? Ele tem a obrigação moral e profissional de te responder, entendeu? Ou então de falar humildemente, olha, eu não sei, vou conversar com meu colega que trata isso e depois eu te dou um feedback, entendeu? Então, assim, basicamente depende do período da gestação, depende do teu histórico, teu e familiar, né? E aí entra também a parte de prevenção geral, entendeu? A atividade física é sempre recomendável na gravidez, só que, claro, você tem uma orientação para o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, entendeu? E agora que o professor Dr. Ricardo falou da caminhada, por exemplo, exatamente o critério é isso, tirar aquela turma do total inatividade para se mexer, entendeu? Agora, não é para competir ou para a Olimpíada, nada disso, é para se mexer. Agora, no caso da grávida, existem protocolos e diretrizes para isso, né, que com certeza a tua médica já deve ter comentado, etc., entendeu? Mas sim, a alteração de pressão pode acontecer, inclusive é fator, né, dependendo do tempo da gravidez, do período que ela está, de eventos de acelerar o parto, uma série de coisas, mas isso é outra parte, tá? Uhum. Bom, muito bem, muito obrigado de novo. Alguém mais quer, dona professora Milene, quer completar a sua pergunta? Está esclarecida? Não, só completando, eu estou no final do 6º mês já, em dezembro entro no 7º mês, então a caminhada ela não teria problema, né? Ela pode alterar um pouco a minha pressão, pelo que eu entendi, que é normal de movimentar-se, mas não fará mal. Tá correto? Tá correto. Você já está com 24, 25 semanas, entendeu? Então, assim, é um nível que você pode ter essa atividade, com certeza. Muito bem. Mais alguém gostaria de uma explicação aí, uma pergunta, uma curiosidade? Não, então vamos aqui para a minha penúltima. Bom, baseado em tudo que você falou, né, que ficou muito claro, muito bem explicado, eu queria que você dissesse, antes das suas considerações finais, né, quais as principais recomendações ou conselhos básicos que você daria para qualquer pessoa em relação ao check-up médico cardiológico, né? Aquelas orientações, no mínimo uma vez por ano, cada 6 meses, mas se o cara faz exercício, o que seria básico assim que hoje a cardiologia pensa, né? Para um indivíduo comum, e tem que ter o cuidado, e ainda agora associado com o pós-Covid, né? Que não é tão pós, né? Ele está aí nos acompanhando. Isso. Então, assim, professor doutor Ricardo, basicamente é o seguinte, o check-up, né, que é uma avaliação, né, entendeu? E, como eu falei, uma das coisas da Covid para os médicos, para a área médica toda, foi que criou essa ideia de que você tem que procurar o médico não quando tem sintomas, doença, e sim quando estiver bem, entendeu? Não adianta você procurar com a doença instalada se você não fez o antes, entendeu? Então, isso é muito bom porque criou a conscientização dos pacientes nesse sentido. Então, eu sempre friso naquilo, entendeu? Nós somos uma máquina,
Nós somos uma máquina, entendeu? E tem que ter a manutenção da máquina. Você não leva seu carro com 5.000, 10.000 quilômetros, 20.000 quilômetros, entendeu? E em cada revisão dessas, você tem um gasto aqui, tem que fazer aquilo. Se você percebe, entre mais quilometragem fica, mais caro fica também, entendeu? Então, assim, você tem que ter essa ideia de que nós somos uma máquina e a máquina precisa ser mantida, precisa ser, ter uma manutenção adequada, né? Existe aquilo que já falei, aquele pilar da alimentação, né, onde você tem que ter uma dieta consciente, tem que ter a parte da atividade física, você tem que se mexer aí, vocês profissionais de educação física, fisioterapeutas, etc., têm um papel importantíssimo, entendeu? Porque sempre tem a correlação entre o cara da educação física, o médico, o fisioterapeuta e o médico, entendeu? Atividades, etc., e a parte da avaliação geral, né? Sempre é preconizado, como eu sempre digo, você tem um clínico, um médico clínico, né, geral, um geriatra, também funciona muito bem, onde você possa ter uma avaliação geral e ele te direcionar para uma especialidade que seja. Se você tem alguma doença prévia, se você é hipertenso, diabético, asmático, cardíaco, que seja, entendeu? O teu médico vai te orientar, olha, como eu já falei, volta daqui a 3 meses, volta daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e tal. Mas se você é uma pessoa que teoricamente é saudável, faz só uma avaliação geral, é interessante, pelo menos uma vez por ano, você ir no clínico geral, ele te avaliar, ver como que está a pressão, pedir alguns exames, ver, te examinar, colocar o aparelhinho, ver como que está, etc. Entendeu? Então é sempre interessante isso. E não se esquecer, e por isso a Covid trouxe isso, que nós somos uma máquina e a máquina pode parar a qualquer momento, entendeu? E tudo influencia. Por sinal, tem um gancho aí que eu ia falar e esqueci, que o professor Dr. Ricardo comentou. Existe uma entidade dentro da cardiologia chamada de Broken Heart. Você tem, por exemplo, eventos emocionais muito fortes, por exemplo, o filho morre, a mãe recebe a notícia, e devido à notícia, ela descarrega uma série de fatores hormonais, etc., infarta, né? Isso acho que já deve ter acontecido, vocês devem ter visto isso em algum local, alguém falou. Isso é verdadeiro, entendeu? Só para você ver que o coração partido, que é o Broken Heart, ele existe como uma entidade clínica, entendeu? Então, todos os fatores influenciam, fator emocional, fator, entendeu, sociocultural, fator, entendeu, saúde mental, né, isso tudo funciona bem. E aí entra muito a parte, por exemplo, quem gosta da parte de gerontologia, trabalhar com essa parte é bem interessante, porque você tem vários aspectos onde você pode pegar o paciente, entendeu, e trabalhar vários aspectos da vida dele, entendeu? Então, qual é a recomendação do check-up, entendeu? Será que eu vou fazer um exame X, um exame Y? É uma prerrogativa do médico isso, entendeu? E para ser pedido, tem que ter lá, você tem que ir no médico, entendeu? Então, a recomendação que fica da parte da sociedade, foi uma coisa que sempre cada vez se bate mais, são aquelas 3 letrinhas que eu falei, MEV, mudança de estilo de vida, né? Significa você ter consciência daquilo que tem que ser feito, e ter a avaliação clínica, entendeu? Dependendo do teu quadro clínico prévio, entendeu? Aí depende muito do que você tem, 6 meses, mas geralmente se você está bem, entendeu? Uma avaliação a cada ano é interessante, sim, entendeu? Perfeito. A senhora lá levantou de novo, a Milene, quer fazer complemento? Eu havia levantado a mão, mas eu acredito que o senhor já respondeu a minha pergunta. Exatamente, eu não vou num cardiologista há uns 15 anos, eu acho. A última vez que eu lembro que eu fui num cardiologista foi devido a algumas manchas que apareciam em mim, roxa, e fui verificar. Mas geralmente eu faço check-up anual com ginecologista, vou na dermatologista e tudo mais. Então, a minha pergunta é se é necessário a gente ir num cardiologista fazer um check-up ou só quando a gente tiver o encaminhamento de um clínico geral ou de outro médico? Ou não? O senhor acha que, por exemplo, agora eu estou gestante, estou fazendo acompanhamento com a obstetra, mas eu não fui um cardiologista. O senhor acha que é aconselhável procurar ou não? Eu te falar uma coisa interessante, Milena, né? Vou te dar uma experiência da medicina no Canadá, né? Quando eu revalidei meu diploma lá, a gente tem acesso a como funciona a parte médica e tal. É um aspecto bem interessante, sabe? Porque, por exemplo, lá
uma questão independente de política, do que seja, mas eles valorizam muito a parte do médico geral, né? Você como médico geral, é contratado, entendeu, pelo Estado, e você recebe um salário, e você tem um número X de pacientes, geralmente 500 a 1.000 pacientes, e você vai fazer esse acompanhamento desses pacientes. Quando o paciente sente uma necessidade de alguma coisa, ele se referencia para esse médico, existe um médico que cuida dele, e ele que vai exatamente fazer as coisas como tem. Na época, eles me comentavam como funcionava aqui, e achavam super interessante que aqui, por exemplo, se o paciente quer visitar o cardiologista, ele pega o telefone, marca e vai no cardiologista, entendeu? Então, isso é uma questão muito cultural, não sei te explicar exatamente, mas a nível técnico, entendeu? O especialista, como o nome diz, ele seria um cara de terciário, um cara lá atrás, significa ele está ali para dar suporte para quem está na frente, que é o médico generalista, entendeu? Só que atualmente existe muito essa tendência a pular essa etapa. Mas o que está se preconizando agora, e cada vez mais dito nos congressos, etc., é que uma avaliação geral resolve muita coisa, entendeu? E tira mais dúvidas do paciente do que você se direcionar para um especialista especificamente, entendeu? No nosso país, né, é assim que funciona. Eu só dei o exemplo do Canadá só como uma coisa curiosa, mas o interessante é isso. No seu caso, entendeu? Confia na sua obstetra, se ela achar necessário, ela vai te direcionar para o cardiologista, se ela precisar de uma segunda opinião, entendeu? E aí ela tem aquela que, de vez em quando, a gente sim recebe pacientes grávidas, né, etc. Mas, no momento, fique com sua médica, confia nela e toque o barco e tranquilo, ok? Muito bem. A Josiane tem uma pergunta. Boa noite, professor. Boa noite. É uma questão de curiosidade mesmo. Eu tinha colocado algumas coisas aí, e algumas o professor Ricardo já tinha perguntado, o senhor respondeu, mas aí bateu a curiosidade, porque eu fui ao cardiologista devido à questão da Covid, questão de falta de ar, dor na costa, então eu fiquei preocupada também com o meu coração, né? Não sabia o que estava acontecendo. Eu queria saber, o médico cardiologista, ele me passou 4 exames, porém eu fiz só 2, né? Fui com a pneumologista também. Ele me passou um eletro e um eco, um Holter e um teste ergométrico. Só que eu não fiz nenhum teste ergométrico devido ao tempo, a questão de ir para Belém ter que voltar para cá. E o Holter, que tinha que fazer mapeamento, eu tinha que resolver outras coisas, né? Eu não fiz. Eu fiz só esses 2. E aí, como ele tinha um dado normal, tanto esse eletro quanto o eco, mais a minha pressão normal, eu não fiz os outros exames, né? O que ele tinha pedido lá, o tal do Holter e o teste ergométrico, que eu acredito que é aquele da bicicleta, né, para ver a questão do nosso esforço, do cansaço, essas coisas. Eu acredito, não sei. E aí eu queria saber qual é essa diferença, porque praticamente eles são quase meio parecidos. O que ele quer dizer um e o que quer dizer o outro, o eletro e o ecocardiograma. Então, deixa eu te falar, a consulta médica, né, que é o cerne, a base da medicina, entendeu? Onde você tem a relação médico-paciente, o paciente tem uma queixa e procura o médico, e o médico tem aquele feedback, entendeu? Porque não se esqueça do seguinte, quem gosta de hospital, UTI, consultório, sou eu. Você gosta da sua casa, gosta de sair, passear e tal, entendeu? Então você não vai no médico porque quer ir, você ou tem um motivo para ir, tipo você ficou com cansaço e tal, ou tem uma ideia, como a gente está conversando agora, de fazer uma prevenção e tal. Então, por que isso? Basicamente, o grande cerne da medicina é a consulta médica. Quando nós estamos na faculdade, é a primeira coisa que a gente aprende, e é baseado nisso que você destrincha todo o resto. Entendeu? Como o nosso professor de clínica médica falava, ele já morreu. Saiba o normal para entender o que está errado, entendeu? Então, assim, na consulta médica, ela se divide em 2 partes, basicamente. A primeira, onde você tira os dados do paciente, a queixa, aí vai examinar, Existem os exames chamados exames complementares. Complementar de quê? Daquilo que importa, que é a consulta em si. O médico vai lançar mãos deles para complementar um raciocínio clínico, entendeu? Da queixa clínica que está recebendo. Com esses exames, ele vai reforçar, entendeu? A ideia dele e vai fechar o diagnóstico clínico. E para isso, aí vem a segunda parte, que é quando você recebe esses exames,
entendeu? Que foram indicados por uma conversa inicial, uma anamnese, uma consulta clínica, e dependendo da consulta, ele solicitou isso ou aquilo, entendeu? Então, o que a gente pode supor? Ele te examinou, ele viu a tua queixa clínica, ele pediu aqueles exames que ele achou indicados, entendeu? E cada um tem uma função, entendeu? E no retorno da consulta, você vai levar os exames, ele vai ver aquilo, entendeu? Vai juntar e vai te dar um fechamento de consulta. Tanto que existe o retorno de consulta, entendeu? Então, assim, no seu caso, cada um tem tem um microfone aberto. Fechar o microfone aí, Amanda, que está passando para cá. Alô. Ok, fechou. Então, aí sim, tem um retorno, entendeu? Onde você vai fechar a consulta. Se você não fez os outros exames por uma questão operacional, não tinha tempo, sei lá e tal, perfeito, mas você tem, sim, alguns exames que você fez, o eletro e o eco, e cada um tem uma finalidade, entendeu? O teu médico vai receber, você tem que voltar na consulta e falar, olha, eu fiz isso, entendeu? O outro não deu para fazer, por isso, isso e isso. E ele vai ver dentro da consulta, até porque não se esqueça que a consulta é uma questão de inviolabilidade, você não pode abrir, não pode divulgar a consulta. A consulta é uma relação sua com seu médico, e só você e ele têm direito a saber disso, entendeu? O prontuário médico é um documento legal, e esse documento tem que ser visto pelo seu médico e por você, entendeu? E só pode ser divulgado se você, o médico, entendeu? No caso, o paciente, no caso, autorizar. Então, assim, é uma relação, essa consulta é inviolável, é uma relação de vocês dois, e aí ele decidiu se fazer aquilo, você tem que voltar com ele vai te explicar o que você vai levar, e vai ver se precisa ou não daquele resto de material, entendeu? Mas o que eu posso te falar é basicamente isso, né? Muito bem. Temos tempo já encerrando aqui. Márcia... Eu perguntar, professor. Vamos lá, última. Primeiro, parabéns, doutor. Adorei a sua palestra. E eu tenho 50 anos e eu descobri mais ou menos há uns 10, 15 anos atrás que eu tenho um problema no meu coração congênito, que é o prolapso de válvula mitral, mas certo. Que eu venho acompanhando, né, desde quando eu descobri só isso agora, uns 15 anos atrás, mais ou menos, mas eu sempre, depois que eu me tornei acadêmica de educação física, eu sempre passei a frequentar o cardiologista uma vez por ano. E há 15 anos atrás eu faço esse acompanhamento. A minha pergunta, esse nunca me impediu de fazer atividade física, mas existe, na sua experiência, já que o senhor trabalha com idosos também, se há um aprofundamento, uma piora desse prolapso de válvula mitral com a idade? Então, deixa eu te falar, o prolapso de válvula mitral, como a palavra diz, basicamente ele acontece a nível da válvula, entendeu? O que é uma válvula? Na prática, é uma porta, tá? Ela se abre para o sangue passar e ela se fecha para o sangue não voltar. Quando você tem uma alteração anatômica chamada de prolapso, em vez de ser um fechamento reto, numa linha reta, horizontal, você tem uma redundância do folheto. Mitral, do grego mitros, 2, né, são duas válvulas. Então, essas válvulas, em vez de fechar certinho, elas se fecham, entendeu? Com um prolapso, um pouco a mais. Então, um defeito de fábrica. Eu sempre brinco com isso, um defeito de fábrica teu. Você tem um pedaço a mais, vamos dizer assim. Isso vai propiciar, sim, alterações, né, a nível de refluxos, a nível de mau fechamento da válvula, e isso é facilmente detectável a nível do exame com um estetoscópio colocado no teu peito, o colega sabe que você tem, entendeu? E aí o que acontece? Com isso, com o passar da idade, você tem que entender que nós envelhecemos, e quando envelhece, não envelhece o fígado, não envelhece tudo. Inclusive, a sustentação das válvulas, elas estão basicamente em dois pilares dentro do coração. Tem dois pilares, entendeu, que seguram essa válvula, e com o passar do tempo, isso vai afrouxando. Então, a tendência, sim, é que você tenha uma piora que segure menos, vamos dizer assim,
e você tem que acompanhar o prolapso. No seu caso, já é uma paciente que tem que ter uma avaliação rotineira, né, para acompanhamento disso, né. Os conceitos de prolapso de válvula mitral, há mais ou menos uns 10 anos atrás, sofreram uma alteração, tá? Foi feita uma revisão mundial desse aspecto, e é o que eu faço isso todo dia. A gente tem um conceito agora um pouco mais apurado, vamos dizer assim, entendeu? Onde você consegue filtrar melhor esses casos, né? E assim, com o passar do tempo, você terá assim uma tendência, não é que você vai ficar, mas tem uma tendência pelo envelhecimento da estrutura cardíaca e do corpo todo, você tem uma tendência sim a aumentar, a piorar esse prolapso, mas aí é uma questão de acompanhamento, entendeu? Existem vários graus de prolapso, etc, etc, mas isso aí é uma questão técnica. E aí, com isso, o que se faz de vital no seu caso é o acompanhamento, sim, cardiológico, aí é diferente, você tem que ter um cardiologista te acompanhando, e a parte de atividade física, ela também é recomendável, entendeu? Com cada caso. Então, o teu médico, o teu cardiologista sabe disso e ele vai acompanhar certinho, que atividade tem que ter, entendeu? Agora, qual é o grau, que aí depende muito de cada um, ok? Muito bem. Obrigada. Doutor, chegamos ao final aqui com gosto de quero mais, e para as suas considerações finais sobre sobre o nosso evento, né, sobre essa nossa entrevista, e que nessas considerações finais você pudesse dar uma luz para a gente aí sobre a vacina, né? Já tomamos 3, tem que tomar 4. Você acha que vai ser agora anual essa vacina, como é do outro? Qual é a tendência mundial aí que está dentro da cardiologia, né? Então, o tema vacina também foi tratado nos congressos, eu tenho tratado sempre, entendeu? Não se esqueça do seguinte, a vacina faz parte da parte de prevenção de doenças, né? Elas existem já há um bom tempo, e o jogo da vacina é a resposta do corpo ao agente que está contaminando o corpo. Então, a vacina, o princípio é isso. Sim, existem as vacinas, só que não se esqueça do seguinte, nós estamos ainda no curso de pandemia, e as vacinas que foram feitas, elas foram feitas com a chamada critério de urgência e emergência. Então, assim, se você tem uma vacina que normalmente vai sair de 10 a 15 anos, onde você tem todos os estudos que tem que ser feitos, prós, contras, e por aí, até a vacina realmente sair para o mercado, e você tem uma vacina que foi tocada em 9 meses, então, assim, tem alguma coisa que vai ficar solta, e que agora está começando, às vezes, estudos mais aprofundados, 2 anos de doença, e por aí vai. A ideia as variantes, você vê que, por exemplo, eu comentei sobre isso, todo ano a gente toma vacina da gripe, né? E todo ano, por quê? Porque o vírus muta. A característica do vírus é isso, ele vai mutando, ele vai mudando, entendeu? Então, sim, o vírus Covid, ele mudou, entendeu? Então, teoricamente, vai ter, sim, uma nova vacina, entendeu? Agora, os reforços de vacina, como é uma coisa nova, você não tem uma vacina que seguiu o tradicional. Você não estudo primário, secundário, estudo 1, estudo 2, nada disso. Você foi lançado, isso vai. Então, agora que está lançando essa história essa necessidade de reforços, mas até que ponto você tem ou não que tomar os reforços, as sociedades, entendeu, de medicina, elas sempre batem naquilo, entendeu? Você tem que confiar no seu médico e você tem que confiar na orientação do Ministério da Saúde. Então, teoricamente, o Ministério orientou, entendeu? Ela está aí, entendeu? E tem que ser tomada. Agora, depois de 2 anos, o vírus mudou. Então, alguma coisa nova deve acontecer agora, entendeu? No próximo ano. E aí devemos ter, provavelmente, uma vacinação que fique como seja a vacina da gripe, entendeu? Que é uma vacinação contínua, anual, entendeu? E por aí vai. É isso. Você tem alguma dúvida, Ricardo? Quer que eu fale alguma coisa? Não, perfeito, perfeito. Então, É de praxe nós darmos aí os 30 segundos, minutos finais para as suas considerações, antes de nós agradecermos. Então, eu quero primeiro expressar a minha gratidão por essa oportunidade de conversar com vocês, é muito bom, expressar a minha bela surpresa de um grupo legal, né, muito bom, dar os parabéns para o professor Dr. Ricardo Pinto, tendo essas iniciativas, divulgando o conhecimento, a vida do orientador, a vida do professor, é exatamente isso, e eu considero o professor Dr. Ricardo Pinto um excepcional profissional, entendeu? Então, assim, eu acho que divulgando ciência,
você faz ciência, entendeu? Se você expande os seus conhecimentos, se você divulga, se você conversa, isso é o que faz a diferença. Ciência não se faz com respostas, ciência se faz com perguntas, entendeu? Então, eu acho que essas conversas nossas, sabe, onde tem aquele feedback, pergunta, responde, isso é muito bom, né? Eu, particularmente, gosto bastante, é muito bom isso, né? Entendeu? E eu fiquei muito lisonjeado pelo convite, eu acho que foi muito bom, entendeu? E quando você fala daquilo que você gosta, é muito mais ainda, eu adoro o que eu faço, entendeu? Isso é muito bom, né? E assim, você vê, hoje eu tive um dia bem puxado, tá? A gente está aqui, o professor Dr. Ricardo, com certeza, os colegas que estão aqui também já devem estar um dia cansativo, mas estamos aqui, entendeu? Isso se faz com amor àquilo que você realmente gosta. Então, parabéns a todos, né? Porque realmente eu acho que vale a pena. Eu acho que é muito bom essas conversas e obrigado por ter me dado essa oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento e também das suas dúvidas, ok? Muito obrigado. Poxa, nós é que ficamos honrados com a sua presença, uma entrevista altamente esclarecedora, eu acho que foi muito legal nós termos feito aí em forma de entrevista, né? Sim, funcionou bem. Em casa já estão falando alemão, o filho já foi de novo para a Alemanha, como é que está isso aí? Ele voltou, a Alemanha está bem. Deixo forte abraço para ele, para a Márcia. Obrigado. E vamos encerrando mais um dia e amanhã, às 9h, começamos tudo de novo, com muita garra. Muito obrigado, doutor Rafael. Muito obrigado a todos pessoal. que ficaram até agora, a família que foi entrando por aí também. Forte abraço, doutora Amanda, nossa psiquiatra aí, né? Um abraço, boa noite. Abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.